Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho tentando trazer aí celebridade, do meu ponto de vista, na medicina do Brasil e do mundo aí, para que a gente possa encontrar uns caminhos aí de luz dentro desse nosso mercado um pouquinho conturbado aí, nesse pós-Covid aí, que não sei onde é que a gente está nesse momento. Hoje eu tenho uma grande honra aí, no episódio número 70, de convidar doutor Pedro Magalhães, uma celebridade do sul do país que vem aí mexendo no mercado de valor em saúde aí, um médico neurologista, um neuroradiologista, intervencionista, vai colocar um pouquinho para a gente esses detalhes aí de como é que foi esse encontro aí, o porquê de tantas especializações difíceis, criador da Academia de Saúde, Academia do Valor, do VBHC, junto com a grande Márcia Macdice aí, que já contou um pouquinho, passou pelo canal aí, já deu umas pinceladas aí, a gente até gravou com ela pré-lançamento, agora Pedro já vai falar aí como é que está sendo esse início aí de grande projeto deles. Tem um detalhe do grande doutor Pedro, que ele vive um grande desafio, sendo uma minoria aí em casa, né? Várias mulheres aí tomando aí a frente da vida dele, amante de bom vinho, boa gastronomia e um dos grandes responsáveis aí pelo primeiro prêmio brasileiro de valor em saúde da Joia Vasco. Então, assim, um baita de um orgulho aí para mim, pessoalmente, Pedro, pelo prêmio. Parabéns de antemão. Agradeço muito aí pelo teu tempo e pela participação. Obrigado aí por você estar aí, doutor Pedro. Mete bronca. Primeiramente, muito obrigado, Ricardo. É uma extrema honra para mim e para toda a equipe poder participar aqui e conversar sobre o que a gente vem fazendo e demonstrar assim, que é possível realmente uma medicina de alta qualidade, mesmo no Brasil, nesse desafiador cenário que a gente vive hoje, né? Então, obrigado. Espero que a gente possa ter uma conversa muito elucidativa e inspiradora, né, para os jovens médicos aí que estão buscando o seu caminho no mercado. Com certeza, maravilha, Pedro. Vamos de cara aí, com o pé na porta. Conta pra gente aí como é que pode uma instituição pública ganhar um prêmio de valor e o pessoal aí tá se matando aí para encontrar como é que mede, como é que não mede, como é que tem desfecho, não tem desfecho. Onde é que esses caras apareceram? Uma instituição pública é uma das melhores instituições, se não a melhor instituição do mundo. Conta pra gente, Pedro, como é que começou essa história? Então, Ricardo, essa é uma história de bastante tempo. Em 1995, 3 neurologistas que fizeram uma formação, naquela época, uma super formação em neurologia, residência de um hospital de clínicas, vieram para Joinville, saíram de Curitiba e vieram para Joinville e assumiram um hospital público geral, um hospital caótico naquele momento, em que, quando eles chegaram aqui, eles viram uma enfermaria lotada de pacientes com AVC. Né? Os pacientes lá com AVC, complicando, tendo pneumonia, morrendo do AVC ou das complicações do AVC. E, num primeiro momento, os 3 neurologistas, doutora Carla Moro, doutor Alexandre Longo e doutor Norberto Cabral, eles se assustaram com aquilo, porque eles não tinham nunca visto tanto AVC, nem na residência deles, porque naquela época, em 95, o AVC não fazia parte do programa da residência de neurologia. Né? O neurologista gostava de síndromes raras, achados do exame físico, do diagnóstico difícil da neurologia, e o AVC muitas vezes internava para o clínico e tinha as consequências, sem o tratamento adequado, muito catastróficas. Né? Então, eles chegaram no hospital público, no hospital geral, e viram aquela monte de paciente com AVC, e aí, com esse choque de realidade, eles resolveram fazer o primeiro estudo epidemiológico, em 1995. Eles tiveram o doutor Norberto Cabral teve essa ideia de primeiro ver, será que Joinville tem uma epidemia de AVC aqui, né? Será que nós estamos no epicentro do AVC no mundo? E não existia dados no Brasil, então eles começaram a pesquisar e, infelizmente, descobriram que o que acontecia em Joinville era a realidade em todo o Brasil e provavelmente em todos os países em desenvolvimento. Muitas pessoas com AVC. Para a gente ter uma ideia, o AVC é uma das principais causas de morte, está sempre ali brigando no ranking negativo, né, com infarto agudo do miocárdio ou AVC, é disparada a principal causa de incapacidade na nossa população. Né? Então, é uma doença extremamente prevalente e impactante. E eles se deram conta disso, e aí, como eles tinham pessoas muito inteligentes, né, e muito proativos, eles viram, poxa, nós temos um problema, temos muitos AVCs, quais são as melhores práticas agora, em 95, que a gente pode implementar nesse hospital público? E logo no ano seguinte, eles foram para a Alemanha e entraram em contato com o conceito de unidade de AVC. A unidade de AVC é uma área restrita do hospital que interna todos os pacientes com AVC
e essa área recebe um cuidado multidisciplinar, não só no tratamento da fase aguda, que na época nem existia ainda, trombólise, trombectomia, mas principalmente na reabilitação do paciente e evitando as complicações do AVC. Conseguiram muito esforço, criar a unidade de AVC dentro do hospital público, e foi a primeira unidade de AVC do Brasil, foi criada dentro do hospital público em Joinville, em 1997, e desde então eles começaram a criar uma cultura de que o paciente com AVC merecia um tratamento adequado, que existiam protocolos, que existiam boas práticas, que existia uma medicina baseada em evidência para manejar esse paciente, e hoje nós sabemos, a unidade de AVC é 1A de evidência, é má prática médica não fornecer esse tratamento para o paciente, mas infelizmente muitos hospitais públicos e privados do Brasil ainda não oferecem isso, né? É uma prática, uma intervenção que tem um nível de evidência 1A. Então se criou essa unidade de AVC e o estudo epidemiológico continuou, eles com dados de incidência. Qual a incidência, Pedro? Qual a média de AVC mundial? E você lembra o que mais ou menos tinha de número? Era absurda a diferença, a discrepância? É absurda, até hoje é absurda quando nós olhamos países desenvolvidos versus países em desenvolvimento, né? Então, a gente olha no Brasil, a média é difícil, existem poucos estudos populacionais, então o número exato é difícil, mas uma estimativa é que sejam 100 a 110 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, muita gente que tem AVC, né? Então, uma cidade de 1 milhão de habitantes vai ter quase 1.000 AVCs por ano, né? Isquêmicos e hemorrágicos. Para te ter uma ideia da importância disso, Ricardo, o AVC acontece no Brasil, na média de idade, de 65 anos. Nos países desenvolvidos, o AVC acontece aos 75 anos. Não só é mais prevalente no país em desenvolvimento, mas como o impacto da doença é muito mais precoce na população, realmente gerando assim, do ponto de vista laboral, do ponto de vista social, uma catástrofe, né, de pessoas que poderiam ainda ter uma vida plenamente ativa e que são atingidos pela doença e que vão ter as consequências de um déficit neurológico. Me diz um negócio, antes de você continuar aqui, só estou com uma dúvida, aí a dúvida é até pessoal mesmo. Tem alguma estatística de benefício de prevenção? Como é que é a questão desse acompanhamento aí precoce, ou melhora? Eu sou diabético há 30 anos, né, cara? Então, como é que é a melhora dos índices glicêmicos? Como é que é a melhora, o acompanhamento com exercício físico? Acredito que vocês devem ter equipe multidisciplinar, né, para fazer esse trabalho tão bem feito, né? Como é que tem esses números, mais ou menos? Tem, e essa pergunta, Ricardo, que me levou a buscar a medicina baseada em valor. Por quê? Uma formação em neurologia, então, tratando AVC e neurologia vascular, então, o dia inteiro no hospital, tratando AVC, a gente recebe, em média, 5 a 6 pacientes com AVC por dia, né, no hospital público aqui em Joinville. E aí fiz a neuroradiologia intervencionista, então, tratando aneurisma roto e AVC agudo, E aí começa a pensar assim, poxa, nós estamos tratando a consequência de uma doença. Na verdade, nosso sistema de saúde está mais para um sistema de doença do que de saúde. Nós estamos enxugando gelo. Quando eu começo a estudar, e existe um estudo clássico disso que se chama Interstroke, eles demonstraram que 90% dos casos de AVC, 90% dos casos de AVC da doença, uma das que mais mata e mais incapacita, poderiam ser evitados com controle de fator de risco. E aí tu começa a repensar tudo que tu tem de conceito de prestação de serviço em saúde, porque até então eu estava preocupado em tirar um coágulo da artéria do cérebro para reperfundir o cérebro. E aí quando alguém me diz assim, não, mas nós poderíamos evitar isso 90% das vezes, é um balde de água fria em tudo que tu acredita, né? E aí tu começa a entender que o sistema de saúde tem muito a evoluir ainda e que hoje nós temos uma visão muito míope do que nós podemos fazer pelo paciente. Então, assim, 90% dos AVCs podem ser evitados com controle de fator de risco. Então, esse dado é que nos instigou a buscar realmente as raízes, né, de valor em saúde e o que a gente pode fazer para uma população para evitar o AVC. Isso não deve ser colocado como desperdício, né, cara? Você para pensar, isso é um completo desperdício, né? Porque o custo do paciente depois incapacitado para a sociedade o Estado, né? É algo absurdo, né? Assim, esse número de 90%, eu não sabia. Esse número de 90% assim, é quase crime, né? Crime, não, se pensar
em verba, dinheiro, né, em recurso, não é nem dinheiro, recurso, porque recurso engloba dinheiro, tempo, equipes, estrutura, a utilização de todo esse recurso que nós temos hoje nos hospitais para tratar os agravos, e aí a gente pode falar das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o AVC, o infarto, o câncer, o DPOC, o diabetes, essas 5 doenças são os principais killers do mundo, né? Essas 5 doenças, nos países em desenvolvimento, como no Brasil, elas consomem, isso é um estudo do World Economic Forum, cerca de $55 per capita, por pessoa do Brasil, Que isso? para tratar essas doenças. Então, por ano, né? Então, todo ano nós gastamos $55 por pessoa de cada habitante do Brasil para tratar essas doenças. Se as medidas preventivas fossem instituídas, além de evitar essas doenças, o custo para instituir essas medidas seria de cerca de $5 por pessoa. Então, poxa, aí sim, aí tu chega à conclusão que realmente tem alguma coisa errada no sistema de saúde, né? Se eu estou gastando 10 vezes mais, né, e não estou gerando saúde, né, então realmente é um sistema de doença e não o contrário. Aí a gente fica num dilema meio chato, né? Que ou as pessoas são muito ignorantes e mal informadas, ou as pessoas são muito mal intencionadas, né? Só tem essas duas escolhas, pô, para você tomar decisão. Infelizmente, não tem jeito, pô. E sabe que, voltando ao AVC, que é a nossa área de expertise, né? A primeira revolta que eu tive foi isso, né? Cara, tá tudo errado, né? Nós estamos sendo utilizados por um sistema maligno. E aí tu começa a entender, estudar a fundo isso, e a evolução da medicina, não acredito que haja dolo ou malícia, claro que, assim, no geral, né, pode acontecer, mas eu acho que a evolução da medicina ela ainda está acontecendo, e nós saímos lá de uma medicina quase que medieval, ou das grandes guerras, que era hospitalocêntrica, todo mundo vai para o hospital, vai ser tratado, cirurgia, serra a perna, a gente está indo para uma evoluindo, né, em direção agora a uma compreensão da saúde, no qual eu faço uma gestão da saúde do indivíduo ou da população e evito o agravo, economizando caminhões de recursos e gerando para aquele indivíduo, né, uma vida plena, saudável, com qualidade, né? Então, realmente acho que nós ainda estamos amadurecendo, né? Muita gente fala assim, a medicina chegou no nível máximo de tecnologia e tal. Eu acho que o conceito da saúde e da medicina ainda tem muito a evoluir. Nós estamos aprendendo isso baseado em dados agora, né? Olhando dados, acho que a medicina, a saúde ainda é a grande área do mundo que não evoluiu para dado robusto e tomar de decisão baseada em dado, utilizando a racionalidade, as melhores condutas de eficiência. Nós ainda temos muito a crescer nisso. E eu acho que a medicina baseada em valor, assim como a economia em saúde, assim como, de maneira incremental, a qualidade e segurança, as melhores práticas, medicina baseada em evidência, todos vêm construindo esses degraus que a gente vai criando de entendimento do quanto importante nós temos, o quanto a gente ainda tem que melhorar, né? E aí me diz, continua, eles voltaram da Alemanha, implementaram a unidade prática de AVC, e aí quanto tempo que isso andou aí, demorou para se transformar em alguma coisa palatável, alguma coisa, poxa, está dando certo? Ou começou dando errado? Como é que foi esse início? Imagina só em 97, né, um médico neurologista recém-chegado no hospital geral público falar que ele quer uma equipe Não, visionário, né? Ele foi, impressionante. Quem encabeçou essa... Então, o doutor Norberto Cabral criou o banco de dados e sempre foi o responsável pela coleta de dados, um epidemiologista fantástico, brilhante. E a doutora Carla Mouro, que é uma neurologista vascular, que encabeçou a missão de criar a unidade AVC. E ela conseguiu, na época, eles iniciaram com pessoas... Obrigado, doutora Carla. Tem que agradecer a ela, pô. Ela é uma grande líder até hoje, né? Tem muita carinho, assim, muita gratidão por tudo que ela ensinou e tudo que ela construiu. E ela trouxe voluntários, então tinha uma enfermeira voluntária, um fisioterapeuta voluntário, todos vieram trabalhar no hospital público para criar essa unidade, e essa unidade, contando a história assim, retrospectivamente, parece que foi muito fácil, mas foi criada ali no suor mesmo, né? Vários retrocessos, né?
perde os leitos, chega um gestor novo e manda acabar com tudo, aí começa do zero. E aí, o grande mérito nessa época foi que existiam dados. E aí, quando o gestor vinha com uma ideia diferente, que queria acabar... Papel, né? Nós tínhamos... Eu não estava nessa época, mas na época era papel, né? Papel, né? Coletado em papel e eles mostravam que, olha, diminuiu a mortalidade, diminuiu o tempo de internação, e aí chegou um ponto que o hospital questionava tanto a unidade de AVC que eles fizeram um estudo dentro do próprio hospital público. Eles randomizaram os pacientes com AVC para internar ou na unidade de AVC ou na enfermaria geral, com os mesmos protocolos, só que sem uma equipe especializada. E a discrepância foi tão grande em mortalidade, tempo de internação muito menor na unidade de AVC, que o hospital se convenceu, opa, isso aqui tem valor, né? Isso aqui está entregando alguma coisa diferente dos pacientes. E isso foi criando, o legal e eu sempre cito o time, né? Porque cria uma cultura do time de não se dobrar para as coisas que não estão corretas, né? Essa inquietude diante das coisas que estão inadequadas. E aí, a doutora Carla cria essa cultura, apoiada por dados, né? E todo o time começa, de certa forma, a brigar por isso e construir o serviço, até que em 2005 surge a Associação Brasil AVC, que é uma associação de pacientes. Aí imagina, olha só como eles eram pioneiros naquela época. Tinham dados, as melhores práticas numa unidade integrada multidisciplinar. Em 2005, a força dos pacientes, a opinião do paciente, o que o paciente precisa, qual é a visão do paciente sobre a doença, quais são as necessidades após a alta do hospital, que é uma coisa que a gente ainda erra muito hoje, né? E aí, juntando dado, unidade de AVC e pacientes, se criou a base de valor, que naquela época nem existia o conceito de valor em saúde. Não, nem existia, né? Mas Eles estavam fazendo medida de PROME, de PREME já sem saber as terminologias, né? Sem saber. E aí, até uma conversa que a gente teve, foi bastante uma discussão super legal, é que o valor ele é tão inerente à prática, à boa prática médica, que ele surgiu organicamente, entende? Quando tu quer fazer a coisa certa, tu consegue, surgiu organicamente a medicina baseada em valor em Joinville, já em 2005, quando chegaram os pacientes, e aí, então, isso vem melhorando. O João Vasque se tornou uma lei municipal, então, o município de Joinville criou uma lei para que nenhum gestor possa modificar o programa, e a coleta de dados funciona para todos os pacientes com AVC do município, não é só de um hospital. Isso é legal de citar. Então, é um estudo populacional. Todos os pacientes que têm AVC interno nos hospitais públicos e privados são entrevistados, captados, tem um time de enfermeiros para isso. Todos os óbitos de Joinville por causa desconhecida ou com CID relacionada à doença cerebrovascular também são captados e entrevistada a família. E todos os AVCs leves têm uma notificação compulsória nos postos de saúde, inclusive nos consultórios médicos. A gente orienta que os médicos notifiquem que é uma suspeita ou um caso de AVC. E isso cria um estudo populacional, e isso permitiu, essa visão da população, permitiu começar a detectar os gargalos do sistema e aí fazer os ajustes necessários para melhorar o acesso, melhorar os tratamentos de fase aguda, por exemplo. Joinville começou a fazer a trombólise endovenosa, que é um A de evidência para o tratamento do AVC agudo, em 2008. 2008? 2008? Desculpe, 1998. Imagina, o FDA aprovou a droga nos Estados Unidos, num estudo chamado NINDS, em 1995. Em 1998, Joinville trombolizou o primeiro paciente. O Ministério da Saúde foi liberar essa medicação em 2012. O Ministério da Saúde incluiu lá no SUS. Nós começamos a fazer em Joinville a trombectomia. Como é que recebia? O município bancava do próprio bolso. Naquela época, o município bancava do próprio bolso, e é claro, não começou com uma ligação do prefeito falando, podem fazer a trombólise aí. Lógico. A equipe, né, do doutor Alexandre, doutora Carla, Norberto Cabral, brigaram porque era melhor para o paciente, essa inquietude, né, diante do que está inadequado. Sim. Claro, nós temos uma medicação que é muito boa para isso, e aí foram atrás da medicação, conseguiram uma autorização, e aí Desculpa. Com essa autorização para tratar um paciente, né, mostraram o resultado. Com esse resultado, conseguiram mais medicações para tratar os próximos pacientes, e aí sempre demonstrando com dados que aquilo estava dando certo e que era a conduta correta. Até que chega um ponto que, quando inicia
a era do tratamento endovascular, que é destinado para os pacientes com AVC muito grave. O procedimento se chama trombectomia mecânica. E em 2011, Joinville começou a tratar de modo endovascular com stent retriever, que é uma técnica, esses pacientes. De novo, baseado em dado, nós conseguimos mostrar para o gestor, nos 10 primeiros casos, que os pacientes tinham ido muito bem, muito diferente de quando nós não estávamos fornecendo esse tratamento. E o próprio gestor entendeu que, poxa, vale a pena, se antes de cada 10, 8 morriam, ficavam severamente sequelados, e agora de cada 10, 7 têm independência neurológica após o tratamento, foi a nossa primeira estatística, eles falaram, não tem dúvida, tem que bancar esse negócio. E o mais legal, Ricardo, é que como tudo isso é construído de maneira pelo time, com o input dos pacientes, começa a ter uma cobrança da comunidade, a sociedade civil se importa, e também tu tem os dados. Então, depois de alguns anos, nós tivemos a felicidade de demonstrar para o gestor que, olha aqui, ó, a trombólise endovenosa é extremamente custo-efetiva. Na verdade, o senhor estava gastando para o próprio bolso, mas economizou recurso de saúde do município. E agora, nas últimas análises, nos últimos 4 anos, a gente tem mostrado a trombectomia mecânica, mesmo sendo paga do próprio bolso, lá, a prefeitura tira o dinheirinho e paga, compra o material, ela é extremamente custo-efetiva, né? Para o paciente é imensurável para o paciente, mas para a saúde pública, para o sistema de saúde, é extremamente custo-efetivo. Isso foi a cereja do bolo, assim, que mostrou que nós estamos fazendo a coisa certa, não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista de economia e saúde, né? E me diz o negócio, onde é que veio a ideia aí de se inscrever aí no concurso para postular aí um lugar próximo ao som? Isso foi muito interessante que, então, nós estávamos focados no nosso programa de AVC, inclusive fazendo alguns treinamentos em alguns centros da América Latina. Então, nós estávamos treinando vários hospitais do Brasil e de outros países com as melhores práticas, como um treinamento que não era um treinamento de tratamento do AVC, e sim como criar centros de AVC que entreguem as melhores práticas. E nesse treinamento, nós começamos a ter alguns contatos e me convidaram para ir para Bogotá, num grande evento de gestão em saúde, para demonstrar o que nós estávamos fazendo e como funcionava o nosso centro. E em Bogotá, na Colômbia, eu tive a honra de conhecer a doutora Márcia Macdis, que estava também palestrando, e ela levantou no final da minha aula e falou assim, vocês estão fazendo valor em saúde em Joinville. E eu já tinha comprado o livro do Porter, ele já estava estudando valor, mas nunca pensando que eu estava entregando valor, sabe? Era uma visão assim romântica, né? Os caras lá nos Estados Unidos, em Harvard. Que legal, cara! Eu não sabia que tinha tido essa conexão prévia, não, pô. Lá na Colômbia. E aí a Márcia falou assim, não, tá aqui meu cartão, entrar em contato, eu estou fazendo uma pesquisa de valor na América Latina e eu quero entrevistar vocês, eu quero conhecer o serviço de vocês. E aí voltamos a Colômbia, acho que 2 meses depois, ela veio a Joinville e começou a interagir com o time e conhecer o programa, e aí nasceu uma parceria fantástica, né? A Márcia é minha grande mentora, assim, nessa área de valor, e uma pessoa sensacional, e nós nos encontramos, por acaso, na Colômbia, né? E aí a inscrição veio depois de estímulos, ficaram conversando e tal, aí apareceu uma oportunidade. Desculpa, eu até perdi essa parte. Ela falou, vocês estão fazendo valor, vocês têm que mostrar. Ninguém conhece o João Vasco, né? Porque vocês estão lá fechados em Joinville, estão treinando hospitais pela América Latina, mas vocês não divulgam. Se entrar na internet, não tem nada do João Vasco. Então, vamos escrever o João Vasco no VBHC Prize. Isso em 2020. Eu falei, Márcia, nós não temos condição de nos inscrever. A gente tem muito trabalho, tem muito dado para ser analisado. E ela, não, você tem mais um ano para organizar a casa, então, e inscrever. E foi assim, em 2021 nós nos inscrevemos, ainda com um pé atrás, né? Assim, quando olha os outros serviços inscritos, né? Tem Cleveland Clinic, várias clínicas, hospitais da Holanda, da Suécia. Ele fala assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? O Hospital do SUS aqui no meio. E nós fomos selecionados, né? Nominados para o prêmio. O que é isso? De todas as inscrições, eles pegam 10 cases e selecionam para concorrer. E a nominação foi o nosso grande prêmio, sabe, Ricardo? Ali foi a nossa grande alegria, porque a gente, assim, não passava nem no melhor sonho poder ser nominado para um prêmio de valor
prêmio mundial de valor, né? E aí, então a nominação foi muito legal e... Que diga-se de passagem, tecnicamente, na cabeça de vocês não faziam, né? Era algo que vocês faziam sem nomenclatura, né? Vamos colocar dessa forma, né? Justamente. E aí a Márcia que trouxe essa visão de fora, né? Falou assim, não, mas olha aqui, isso aqui é valor, isso aqui é valor, isso aqui é valor, soma tudo isso aqui, vocês têm um super case. E aí nós tivemos a felicidade, fenomenal, muito legal, de ganhar o prize, né? E aí isso foi para a equipe, assim, eu sempre penso muito na equipe, né? Que se dedica. O que é a equipe, Pedro? O que é a equipe? Quantas pessoas mais ou menos compõem esse grupo de vitoriosos? Para ser justo, Ricardo, são centenas de pessoas desde o início, né? De voluntários, pessoas que se envolvem, pacientes que nos ajudam. Então, seria nominar as pessoas, né? Seria muito injusto, porque muita gente se envolve da comunidade, dos gestores. Hoje em dia, por exemplo, a equipe deve ter umas 40 pessoas que participam do cuidado do paciente, que participam da coleta de dados, que participam, cada um com a sua área de expertise, trabalhando com um vetor de organizar o sistema de saúde para que o paciente do AVC possa prevenir, primeiro, né, prevenção. Segundo, se infelizmente acontece o AVC, que ele receba o melhor tratamento possível, né, o tratamento mais pertinente no momento correto. Então, são dezenas de pessoas, começaria aqui citando os colegas da atenção básica, enfermeiros, o pessoal fantástico do SAMU. O SAMU, eu tenho orgulho do SAMU, assim, o pessoal dedicado, sabe, o pessoal com aquela experiência da rua, sabe, o pessoal que sabe realmente o que fazer, a equipe hospitalar, a unidade de AVC, realmente muita gente, e todos os serviços de reabilitação, né? Como nós somos hospitalocêntricos, uma coisa que eu aprendi, que eu gostaria de compartilhar contigo, acho que é um dado importante, tudo que a gente faz na fase aguda do AVC, trombólise, trombectomia e tal, unidade AVC, o benefício para o paciente que teve um AVC é indiscutível, ele vai ter uma chance maior de recuperação neurológica. Mas a potência disso talvez seja muito parecida com a potência de uma adequada reabilitação. E a gente gasta uma energia gigante aqui, mas gigante, energia e recurso aqui, né? Muito recurso, com helicóptero, ambulância, serviço 24/7, procedimento na hemodinâmica, equipe multidisciplinar para manejo da fase aguda. E a reabilitação, né, ainda ainda não recebe a atenção adequada, né? E ela gera tanto benefício para o paciente. Então, eu acho que a visão que o João Ivasque trouxe do AVC é que existe um ciclo de cuidado completo. E de qualquer tentativa de criar um serviço de AVC que não englobe o ciclo de cuidado, tu vai estar fazendo uma medicina que não é a mais adequada e não vai ter os resultados adequados para a tua população, né? Então, acho que é bem importante. Me diz um negócio. Como é que recebe o prêmio? Chega por e-mail a notícia? Alguém ligou? Como é que aconteceu esse momento mesmo, na hora? Foi muito legal, porque o prêmio é uma grande solenidade. Antes da pandemia era presencial em Amsterdã. A pandemia nos atrapalhou, não pudemos participar dessa solenidade. É uma premiação mesmo, assim, com vários especialistas do mundo todo. E eles vão premiando, então tem algumas iniciativas, por exemplo, de uso de tecnologia informática, tem outras que gestão populacional, e aí cada uma dessas tem uma categoria e chega na categoria principal, né, o prêmio principal. Antes disso, o João Ivasque ganhou o prêmio Apoio da Comunidade, que era as pessoas entravam num site e votavam na sua iniciativa, no mundo todo, então tinha todas as iniciativas lá listadas, e o João Ivasque ganhou de lavada. Isso demonstrou quanto é importante o apoio da comunidade, né? A sociedade civil se importa e participa disso, né? Porque sabe que isso é um serviço em prol da sociedade. E aí chega o prêmio final, né? Nós tivemos a honra de receber do professor Michael Porter o prêmio, e assim, nós ganhamos o prêmio comunitário e estávamos radiantes, né? Tanto é que a gente nem começou a escutar o Porter falando lá, porque ele falou, já ganhamos nosso prêmio comunitário aqui, estamos se abraçando e tal. E daqui a pouco o Porter começa a falar um programa de AVC, né? Pô, era o único programa de AVC ali. Foi realmente muito emocionante, porque... Vocês estavam juntos?
estávamos juntos, todos juntos, assim, num Pô, que auditório. bacana. Fantástico e muito emocionante, porque em cerca de dois anos e pouquinho, o professor Norberto Cabral sofreu um acidente de carro e faleceu. E ele era o nosso grande líder, até chego a me arrepiar, porque ele sempre foi o nosso grande líder, mentor, né, intelectual. Ah, ele estava lá, né, pô? E foi essa sensação, sabe? Todo mundo falou assim, isso aqui, o Cabral está aqui conosco, né? E realmente me emociona falar isso, porque é uma pessoa que faz muita falta, né? E que o mérito desse serviço tem em grande parte a contribuição dele, né? Tem a grande contribuição, grande mérito do brilhantismo do Cabral e esse jeito de não aceitar aquilo que não é adequado, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós médicos não podemos perder, né? Nosso voto, nosso juramento, ele tem que ser seguido à risca e da maneira mais ética, transparente e realmente entregar aquilo que nós propusemos, que é cuidar das pessoas, né? Hoje em dia, mercado de trabalho, várias forças interagindo com o dever médico, nós não podemos abrir mão e nunca esquecer disso, né? Que nós estamos aqui para servir as pessoas, para cuidar da doença e evitar a doença. Então, realmente, acho que isso uma coisa que a gente leva muito, muito a sério, assim, que a equipe, doutor Alexandre, doutor Carlos, doutor Cabral, nos ensinaram de maneira brilhante. Olha aqui, eu tô para ir visitar aí o Sadala para fazer uma filmagem aí deles, e quando eu for, eu vou visitar vocês aí junto, hein, pô. Vai ser uma Fazer uma honra. filmagem de vocês aí, hein, pô. Por favor, vai ser uma honra te mostrar o serviço, com certeza você vai gostar. Não, maravilha. E aí, vamos lá, vamos desconstruir agora, vamos entrar especificamente aí em como você não entrou no projeto, hein, pô? Você não falou na hora que você entrou no projeto, mas você não vai falar agora, não. Vamos voltar aqui agora. Conta aí pra gente. Como é que é teu início de trajetória até chegar essa pessoa brilhante aí, cheia de brilho no olho, para contar essa história maravilhosa pra gente? Onde é que você nasceu, Pedro? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Taquara, uma cidade pequena, 50 e poucos mil habitantes, pertinho de Gramado. Então, a referência de Taquara é que ela é perto de Gramado. Uma região tranquila. Meu pai é médico e cidade interior tinha, não sei se tem ainda, mas naquela época tinha muito disso do médico cuidar das pessoas, sabe? Era um conselheiro, era um amigo, as pessoas. Eu lembro na minha casa quando eu era pequeno, assim, de chegar na sala de casa e ter uma pessoa que eu nunca tinha visto, estava lá conversando sobre um problema, nem era de saúde às vezes, problema financeiro, problema com a esposa e aquela pessoa que realmente acolhia isso, sabe? E isso foi uma inspiração para mim. Eu sempre gostei muito de ajudar. Eu acho que talvez uma característica minha assim é estar disposto a ajudar os outros. E vendo aquilo, eu fui talvez criando esse conceito de que o médico deve realmente acolher, entender o sofrimento humano e não só a questão fisiopatológica, né, que é a biologia por trás de um problema. Então, acho que essa foi uma inspiração. E aí decidi fazer medicina desde os 5 anos de idade. E teu pai, naturalmente, com essa história e com esse posicionamento que ele tinha na cidade, era um baita de um exemplo para você, né, pô? Super exemplo. Sempre foi assim, da maneira como ele enxergava a medicina. E meu pai teve uma trajetória muito legal na medicina, porque ele era cirurgião geral, uma cidade pequena, imagina, chegava politrauma, aquela confusão, e então eu lembro quando muito pequeno, assim, meu pai sempre de sobreaviso, plantão, e aí ele pivotou a carreira dele de maneira, assim, que era incomum naquela época, né, quando ele já estava estabelecido como cirurgião, ele acho que repensou e viu que eu podia cuidar melhor das pessoas, né? E ele começou a estudar outras coisas, inclusive se tornou um grande especialista, até pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, ele era professor da Associação Médica do Rio Grande do Sul, de acupuntura, onde ele conseguiu entender, isso nas palavras dele, né, o ser humano como um todo, né, cuidar da pessoa como um todo, ver de outra forma. Imagina um cirurgião parar de fazer cirurgia, começar a entender e pensar realmente no total da pessoa, né, na visão mais holística da saúde, assim. E isso foi legal para mim também, porque eu vi que, primeiro, a gente pode evoluir o conceito da nossa profissão durante o tempo, e nós também devemos buscar aquilo que está no nosso propósito, entende? Se eu estou fazendo uma coisa que não é né, eu aprendi que, poxa, vou
buscar outra técnica, outra área de atuação, e isso acho que é muito legal, porque nos mantém ativos e crescendo, né? Acho que a gente não pode se adequar às situações e ficar na zona de conforto. Acho que ficar na zona de conforto é morrer aos poucos, né? Eu sempre acredito assim, tem que sempre buscar desafios. Não, Aí isso é sair. maravilhoso, né? Eu acho que é muito ponto de. A gente hoje tem essa conversa toda de busca de propósito, está muito na mídia, né? Está muito em voga. E eu acho que é o número um, né? Que você conseguir encontrar o teu propósito, que é uma baita de uma dificuldade na vida de cada um de nós. E o número dois, como você está colocando muito bem, né? Que é manter o foco nesse propósito, que não é simples, né? Aparecem vários aí inimigos no meio do caminho tentando te desviar desse propósito e muitas vezes você fica em dúvida se aquele mesmo é o propósito que bate no teu peito, né? Acho que isso é uma das considerações que eu gostaria de fazer, que é realmente buscar aquilo que, sabe, acordar todos os dias de manhã, e sim, todos os dias aqui eu estou falando uma visão, claro, não é, Lógico. mas acordar pela manhã e realmente estar empolgado com o que tu pode fazer, né, e que pode ajudar e quanto pode melhorar na tua prática, né? E aí eu, na cidade interior, nunca tive sempre tive facilidade de aprender, sempre gostei muito de ler, de me Tem interessar. irmãos? Tua mãe trabalhava? Tua mãe ficava mais em casa? Como é que era a realidade de vocês como família? Minha mãe sempre trabalhou, ela era comerciante, então tinha uma rotina de trabalho, ela tinha uma pequena loja, e o meu irmão mais novo, né, um ano e meio mais novo, sempre foi um grande amigo, assim, então a gente sempre pequena, sempre teve grupo de amigos, mesmo grupo de amigos, e tal, então sempre tive muitos amigos na minha casa, assim, meus pais eram muito receptivos, então a gente criava um grande núcleo ali. Meu irmão não fez medicina, ele fez publicidade e propaganda, e hoje ele é especialista em educação e toda a parte de comunicação e educação, mas eu segui meu propósito. Defini lá com 5 anos que ia ser médico e nunca pensei em outra coisa, nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Fiz vestibular, passei, fui morar na cidade de Pelotas, então saí do interior do Rio Grande do Sul e fui para outra cidade, interior também, e eu acho que o salto de maturidade que a gente tem quando a gente sai de casa e vai estudar. A faculdade é realmente um momento brilhante da vida, assim, né? Acho que eu lembro com muito saudosismo a faculdade, o período da faculdade, de quanto cresce, quanto amadurece, né? E todas as dificuldades, acho que isso tudo te vai forjando o teu caráter, vai forjando quem tu é. Então, acho que foi... Totalmente. Na faculdade, também, eu sempre fui muito pragmático, assim, nunca fiquei muito em cima do muro. Comecei a neuroanatomia e no primeiro ano eu me apaixonei pela neuroanatomia. Comecei a conversar com grandes professores que eram neurocirurgiões. Falei, olha, quero fazer neuro, vou começar a acompanhar vocês. E já meio que, segundo ano da faculdade, eu já acompanhava as cirurgias, as neurocirurgias, naquela época todas abertas e tal. E tive um grande mentor durante a minha faculdade, que foi o professor Fernando Costa, que era um neurocirurgião, infelizmente falecido. E o Fernando Costa era essa pessoa que foi diretor da Faculdade de Medicina, ele estava sempre buscando melhorar. E ele um dia me falou, nas férias do terceiro ano da faculdade, falou assim, não, tu gosta de neurocirurgia, mas eu quero que tu vá a Porto Alegre e vai ficar lá tuas férias todas no serviço de neuroradiologia intervencionista, que é o futuro da neurocirurgia. E aí eu falei, poxa, o mentor falou, vamos, né? Fui, fiquei as férias todas no serviço, e aí, cara, ali foi no terceiro ano eu decidi que eu ia fazer da vida, né? Que era a neuroradiologia intervencionista, que é o tratamento endovascular das doenças cerebrovasculares. E aí, então, para mim foi fácil, eu direcionei toda a Em minha três, liderança no sexto período de faculdade, desse você já período. tinha direcionado e meio que quase que uma segurança que você sabia qual era o caminho. Tanto é que nas férias subsequentes, todas eu fiz estágio no mesmo lugar e comecei a frequentar os serviços de neurocirurgia em Porto Alegre, da Santa Casa, o Hospital Conceição, o Hospital Moinhos de Vento, e aí a gente começou a criar os contatos e depois eu fui fazer a residência e é muito legal porque como a gente vai amadurecendo e aí a humildade de escutar as pessoas, né? Eu sempre prestei muita atenção nas A pessoas. ideia era ir embora, Pedro? A ideia era ficar em casa, era voltar para Taquara? Como é que é?
É, eu não tinha, eu sempre fui muito aberto, Você assim, morava sozinho em Pelotas, né? morava com um colega, né, um colega, um Tá. grande amigo, né, mas eu nunca tive essa pretensão de planejar o futuro, acho que até hoje, assim, minha esposa me chama que eu sou meio estoico, assim, né, de aceitar as coisas e trabalhar para, mas eu nunca tive muitas, sabe, ficar me filosofando, eu quero ir para, vamos fazendo o que dá, a gente vai tomando decisão e vai resolvendo e vai aprimorando. Uhum. E aí esse professor de Porto Alegre, aí, olha como a vida é muito interessante, né? Ele falou, tu quer fazer neurointervenção? Então, o cara de Pelotas mandou Porto Alegre, o cara de Porto Alegre falou assim, tu quer fazer neurointervenção? Então, tu vai fazer neurologia vascular. Não vai fazer neurocirurgia, porque vai passar 5 anos fazendo neurocirurgia. Neurocirurgia não faz durante a formação neurointervenção, mas é muito mais Sim. importante ter uma formação em neurologia vascular. Tem um serviço em Joinville, que é top em neurologia vascular. Aí vamos para Joinville fazer neurologia, então. E aí eu cheguei aqui na entrevista com o Dr. Norberto Cabral, a doutora Carla, o Dr. Alexandre, e foi amor à primeira vista, assim, nós começamos a conversar na entrevista, eu tinha ido bem na prova, né, podia passar, né, e eles me perguntaram assim, quer ficar? Eu assim, quero. Então tá na residência, né? E dali a gente começou a residência de neurologia em Joinville, com esse foco bem de neurovascular. Quando que você fez, Pedro? Eu cheguei em Joinville em 2006. Tá. E aí, de 2006 a 2008, eu fiquei em Joinville. E chegando em E formou Joinville, em 2005? me formei em 2005. Não, formei em 2005 também. Legal. Chegando em Joinville, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, quem faz neuroradiologia intervencionista em Joinville? E aí me apresentaram, o doutor Hamilton Appel, eu fui lá conversar com ele, né? Eu lembro até hoje, ele estava na sala de tomografia, laudando uma tomografia, e eu cheguei e me apresentei, olha, sou residente da neurologia, mas eu quero fazer neurologia vascular e neurointervenção, né, como o senhor, assim. E aí ele, pô, ficou super feliz, me acolheu e tal. Em paralelo a isso, naquela época, solteiro e tal, trabalhando na sala de emergência, tinha as acadêmicas de medicina e eu conheci uma acadêmica. E comecei a me aproximar dessa acadêmica, quando, depois de algumas semanas, sei lá, 3, 4 semanas, eu descobri que essa acadêmica que eu estava flertando era filha do Hamilton Appel, que era um neuroradiologista da cidade. Eu falei, pô, agora acabei com o meu futuro, né? Agora o cara vai querer me matar. É engraçado que a Júlia é minha esposa hoje, né? Nós casamos. E o Hamilton, Opa, deu certo, pô. deu certo. Além de meu sogro, né, é meu sócio e meu mentor na neuroradiologia, meu assim, professor. Né? Então, é muito legal, porque escutei as pessoas, fui parar em Joinville, nunca tinha chegado em Joinville, encontrei a minha cara metade em Joinville, né, e fui acolhido pela família dela, assim, meu sogro hoje é meu sócio, nós somos muito amigos mesmo, e foi assim, parece uma história premeditada. E aí ficamos em Joinville, terminei a neurologia, voltei a Porto Alegre para fazer a neuroradiologia, né, 2 anos formal na Santa Casa. A minha esposa voltou a Porto Alegre, ela fez clínica médica e foi para Porto Alegre fazer endocrinologia. E ela sempre gostou muito de neuroendocrinologia. E aí existia um serviço na Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, muito forte em neuroendocrinologia e era o lugar que eu gostaria de ir para fazer a neurointervenção também. Então, nós conseguimos, em 2011, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos lá na UCLA, fazendo um Scholar Fellowship, né, um Research Fellowship, eu na área de neurointervenção, com a equipe do professor Fernando Vinuela, que é uma sumidade na neuroradiologia, e a equipe fantástica, e ela na área de neuroendocrinologia. E aí foi, sim, 2011 maravilhoso nos Estados Unidos, e no final do ano voltamos. Peraí, antes de você continuar nos Estados Unidos, que tem um ponto aqui que eu não coloquei. Eu não tenho certeza, mas vou aqui, que eu dei uma olhada antes aqui. Como é que você fez colégio bilíngue? Seu colégio era bilíngue? Não, o colégio no interior do Rio Grande do Sul, naquela época, não se falava em bilíngue, né? Existia até... Onde é que veio o inglês da tua vida, rapaz? Foi quase autodidata, assim, né? Eu lia muito durante a faculdade, sempre gostei muito de ler, sempre gostei de ler em inglês. Eu fui aprendendo. E a questão é que eu acho que é muito da energia que você está disposto a gastar naquilo, né? Eu vi que eu precisava falar inglês, precisava aprender, porque na faculdade
começava a ler os artigos ou os livros traduzidos, está sempre décadas atrás, né? Décadas não, mas alguns anos desatualizado. E aí tu começa a ter uma cobrança, os professores começam a aprender e ler e estudar, e aprendi a ler, assim, tanto é que no final eu estava fluente em inglês, lendo, e aí ir para os Estados Unidos foi tranquilo, porque nós dois estávamos assim, preparados com o inglês em dia. E aí fomos, então, vimos o que podia ser importante, eu acho, da experiência no serviço de ponta para o médico, ver aonde ele pode chegar, sabe? Qual é assim, o padrão ouro, né? De organização, E não estou dizendo que a medicina americana seja muito melhor do que qualquer outra, mas é um nível muito alto, né? Então, tu volta com um pouco mais alto a expectativa, né? O teu objetivo. E aí, chegando em Joinville, então, entrei para uma clínica, essa aqui é a neurológica, que é uma clínica que vai fazer 50 anos agora, de neurocirurgiões, neurologistas, neuroradiologistas e neuropediatras. Então, imagina, há 50 anos eles começaram a trabalhar juntos e criaram esse grupo. Hoje nós temos 25 especialistas trabalhando juntos, né? Que realmente me acolheu na qual também trabalha a doutora Carla, Alexandre, trabalhava o doutor Norberto Cabral, e me acolheram, e eu comecei a participar dessa família que é a neurológica, e comecei a entrar nos hospitais e tal, passei no concurso público, e comecei a trabalhar no Hospital Municipal São José, e aí se desenrola a história da minha participação no João Vasque e no manejo do AVC como um todo. E as crianças aparecem aonde nessa história? As crianças eram um planejamento antigo, né? Acho que sempre quis ter filhos, né? E minha esposa também. E em 2015 nasceu nossa primeira filha, uma menina, a Manuela. E agora, mais recentemente, durante a pandemia, em 2020, nasceu a Isabela, né? Então, eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos e a outra de 1 ano e 8 meses. E assim, muda a perspectiva de vida, né? A gente acho que te torna ainda mais comprometido com as pessoas, com a humanidade, assim, né? Tem que ter as coisas têm que dar certo, né? Eu acho que começa a pensar de outra forma e realmente tem sido uma experiência, assim, arrebatadora. Eu sempre brinco, né, que um filho aumenta completamente a entropia do sistema, tu perde o controle, aquela falsa noção que tu tem de controle da vida, né, que ninguém tem, acho que é uma ilusão nossa tentar ter controle das coisas, mas aquela falsa sensação acaba completamente quando tem filho, né? E aí é muito legal isso, né? Muito legal. Acho que a vida, a aleatoriedade da vida é muito importante, né? Senão ia ser muito chato. Sempre pensando, né? Morar na Suécia deve ser chato pra caramba, né? Tudo funciona direitinho, tudo, né? Não tem que improvisar nada. Eu gosto mais das coisas assim, realmente, né? Essa vida realmente vivida, né? Assim, é uma coisa que me motiva muito. Não, um ponto, Pedro, que eu achei fenomenal dessa história que você está contando é como é que a gente consegue aumentar o sarrafo, mudar a nossa perspectiva, né? Como é que você vai mudando de universo, né? Então, você falou que, poxa, teu mentor número 1 falava, poxa, vai para o outro serviço que é maior. Aí você vai, outro serviço, a pessoa fala, pô, não, tem um maior ainda. Aí você vai para os Estados Unidos, tem um maior ainda. Né? Então, você sempre consegue encontrar novas oportunidades, né? E a certeza da tua pequenez, né? Da tua insignificância no mundo, né, cara? Eu acho que esse é um ponto fantástico, Ricardo. Que bom que trouxe isso e frisou, porque eu acho que nós temos que ser humildes o suficientes, né, e permeáveis a aprender, né, durante toda a vida. Eu aprendo muito com os residentes, aprendo muito com os pacientes, né? A equipe multidisciplinar me ensinaram um compêndio de coisas que eu nunca ia imaginar na minha vida, entende? Com convivência com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o fonoaudiólogo. E isso tudo vai te demonstrando justamente isso que você falou, a tua pequenez diante de um cenário macro, e que tu é um ponto de uma engrenagem, e aí talvez o médico tenha que se recolocar nesse ponto, fazer o melhor possível, porque senão o médico vai virar um insumo do sistema.
o sistema de saúde vai pegar o médico para fazer aquilo que o sistema quer, dentro de uma engrenagem qualquer. E se o médico não se posiciona, ele vai ficar fadado a obedecer ordens e talvez até contrárias àquilo que ele acredita, que ele jurou, né, como médico. Então, acho que essa humildade e aprender com os outros e manter-se sempre permeável a aprender ao aprendizado é fundamental e isso é uma coisa que a gente tem que cultivar, né? Não é fácil, às vezes tem que tomar decisões difíceis e o médico tem uma autonomia para fazer isso, mas é muito importante entender que toda autonomia vem com responsabilidade e a tua responsabilidade é sempre prezar pelo macro, pelo paciente, pelo maior interesse do paciente, ou aquela, seja do paciente individual ou aquela população que está sob teu cuidado. Né? Não, fenomenal. E aí me diz o negócio, chegamos aí no momento aí da academia do VBHC, Márcia contou aí um pouco para a gente aí, a gente estava até brincando quando eu estava falando com ela em off, né, porque ela estava me contando que ia lançar, a gente gravou um pouquinho antes, o episódio dela saiu em dezembro, e aí vocês lançaram, acho que no início de dezembro, a gente tinha lançado um pouquinho antes. Falei, mas fala como se tivesse lançado já, tal. E quando for lançar o episódio já vai estar em andamento. Conta pra gente aí como é que foi teu ponto de vista aí dessa conexão aí, essa catarse aí de ideias entre vocês dois e como é que está sendo esse início de jornada aí do projeto. Então, assim, a Academia VBHC, ela é formada por a Márcia, que é a nossa mentora, formada por mim e pelo um colega neurologista chamado Rainha do VBHC. Ela não gosta que eu fale isso, mas ela é a rainha do VBHC no Brasil. Ela é uma grande expoente do VBHC no Brasil e no mundo, né, uma das pessoas que mais entende de VBHC. E então a Márcia, eu e o Henrique Diegoli, que é um neurologista, que é talvez a pessoa mais brilhante que eu já tenha conhecido na minha vida, em termos de raciocínio matemático, raciocínio lógico, é uma pessoa que é realmente assim, muito um outlier, muito, mas muito high skills mesmo. O cara é muito diferenciado. E ele, o Henrique, é que nos traz para a academia toda a visão de dados, de economia em saúde. Ele está fazendo o mestrado de economia em saúde em York e ele vem com esse input mais técnico, né, para a academia. E aí, então, junto a Márcia, uma super especialista em VBHC, eu, como entusiasta do VBHC e com bastante experiência prática nessa gestão de população, Sim. entender como funciona a cadeia de valor para o paciente, e o Henrique vem com o input de economia em saúde, mais assim, conceitual, né, brilhante. E aí, nessas conversas, nós chegamos à conclusão que, poxa, falta material, falta recurso para as pessoas aprenderem sobre valor no Brasil e na América Latina. Toda a literatura é em inglês, os artigos, os livros são em inglês. Sim. Nós temos uma carência enorme. Se nós queremos que o sistema se transforme para o valor, nós precisamos de cultura sobre o valor. E a cultura não vem do médico CEO de um super hospital, ela vem da base, da equipe multidisciplinar, dos médicos que estão no pronto-socorro. Esses médicos têm que entender que eles fazem parte do sistema e que existe uma medicina baseada em valor que eles podem contribuir. E aí, então, começou a academia, com uma plataforma de educação para traduzir para a nossa realidade os conceitos de valor lá do Porter. E agora, a gente tem aprendido muito com o professor Murray Gray, Sir Murray Gray. Ele é cavaleiro da coroa inglesa e é um senhor Preciso comprar o livro novo aí dele. Esse livro que vocês estão trazendo aí para o Brasil. Isso, inclusive a Márcia está traduzindo esse livro e o Murray Gray, ele é muito experiente, né, no NHS inglês durante muito tempo. A visão dele sobre a saúde populacional e como o médico influencia isso é fantástico, né? Tem um conceito que eu gostaria de dizer aqui que é o stewardship. Stewardship é difícil de trazer para o português, mas é o conceito de que todos nós somos guardiões, somos zeladores do sistema de saúde. Eu guardo o sistema que não é um benefício próprio, mas sim para que o sistema possa funcionar para todos, né? Uhum. E esse conceito de stewardship é muito, muito, muito utilizado na Inglaterra, no NHS, para criar o conceito no médico de que ele é o gestor de recursos. Quando eu tenho uma caneta e um carimbo na mão e uma guia, seja do SUS, seja da saúde privada, eu estou gerindo recursos.
se eu desperdiço o recurso aqui, o recurso sempre é finito, ele vai faltar em outra área. E eu vou privar alguém de um recurso, de uma conduta, de uma intervenção que talvez seja de alto valor. Então, é muito legal esse conceito de sair do atendimento do paciente e entender no macro como funciona o valor populacional. E isso nós temos aprendido muito na academia com o professor Bruce Gray, e isso que a academia tenta trazer de maneira mais, não diria palatável, mas traduzida para a nossa realidade no Brasil, né? Tanto a saúde privada quanto pública. E tem sido fantástica a experiência da academia. Nós temos tido contato com muita gente, muitos gestores, muitos médicos que são entusiastas e que estão realmente engajados nessa transformação, né? E isso motiva muito, sabe? Motiva muito porque tu vê que não estamos sozinhos, né? Existe mas muita gente no Brasil trabalhando em prol de um sistema de saúde que seja mais sustentável e humanitário, né? Mais justo com o paciente. Eu acho que isso é o que nos motiva e que nos move nesse caminho de difusão de conhecimento. Não, com certeza. Você estava falando aí que ele está fazendo mestrado em York, eu lembrei também que eu gravei com um fenômeno aí do Abicalaf também, que eu sempre gosto de citar, é outro cara que conhece pra caramba de valor. Fenômeno, gente boa pra caramba, o César. Né? César é fantástico, a gente conversa muito e aprendi muito com ele, né? O César é um exemplo, assim, de como ele também, né, mudou a carreira dele, né? Acho que ele é pediatra. Muito legal a história dele. Estou nessa área de valor e realmente está se dedicando a isso. Bacana pra caramba. Me diz um negócio, Pedro. Você acha que esse modelo João Vaz, vocês conseguem expandir ele para o Estado e você consegue expandir ele nacionalmente? Tudo bem, você já está fazendo umas consultorias internacionais, já tentaram levar para outros locais, mas em termos de Brasil, impossível de fazer isso replicar, porque não dá para não ter cultura associada? Ou você acha que existe alguma possibilidade da gente conseguir que mais pessoas da nossa população consigam ter a oportunidade aí que o pessoal de Joinville tem? Obrigado, Ricardo. Essa é uma fantástica pergunta e nós temos, em 2012, a gente começou a entender o que a gente fazia e criar modelos, né, de cuidado, e nós tivemos a honra assim, de ser o modelo utilizado pelo Ministério da Saúde para definir como funcionaria o atendimento do AVC no Brasil. Então, as portarias ministeriais de 2012 que definem a conduta de atendimento ao AVC no Brasil foram, em grande parte, baseadas no que era feito em Joinville. Então, número de enfermeiros por leito, número de técnicos de enfermagem por leito, equipe multidisciplinar, assim. Então, foi uma grande vitória do serviço, né, ser o exemplo para o Ministério da Saúde. E, da mesma forma, agora, na trombectomia mecânica, existiu um grande estudo no Brasil chamado Resilient, né, que mostrou que a trombectomia mecânica, o tratamento endovascular do AVC, funciona no sistema público brasileiro, e os dados de custo e de economia em saúde de Joinville foram utilizados os modelos da Conitec lá, demonstrando a custo-efetividade e o quanto isso impacta positivamente na utilização de recursos na saúde pública. Então, a trombectomia foi aprovada no Ministério da Saúde, ainda não saiu a portaria, mas foi aprovada. E, novamente, nós podemos contribuir com várias sugestões para o Ministério da Saúde sobre as melhores práticas e como implementar a trombectomia em serviços do Brasil. É claro que isso não é um trabalho exclusivo de Joinville, é um trabalho da Sociedade Brasileira de Cerebrovascular, da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, e nós estamos dentro das sociedades trabalhando com os nossos dados, nossas evidências, nosso modelo de cuidado, e que ficou, realmente foi muito legal, assim, um trabalho de cocriação, né, entregando para o Ministério da Saúde uma sugestão muito, muito, muito madura do que pode ser um serviço de AVC. Então, a gente tem bastante orgulho de participar disso com diversos colegas do Brasil, e tentar aí, né, botar uma sementinha no Ministério da Saúde que faça a coisa certa, aquilo que é comprovado, aquilo que é custo efetivo e que gera melhores resultados para a população. Putz, maravilhoso, Pedro. Me diz um negócio, pensando aí vamos para um desfecho aí, planejamento estratégico aí que eu gosto sempre para próximos 5 anos aí, Dr. Pedro, neurológica, João Vasque, como é que academia, como é que você vê aí esses próximos 5 anos aí, em você pessoalmente e nos seus projetos? Uma coisa que eu estou aprendendo, Ricardo, é gestão do tempo, né? Gestão de agenda, né? Então, como tu falasse, eu estou envolvido em vários projetos, micro e macro. Uma coisa que eu não abro mão de maneira alguma são os meus pacientes, né? Então, ter os pacientes, atender um consultório,
ter a amizade com o paciente, conversar, né? As consultas de 40, 50, 1 hora, 50 minutos, 1 hora, para que eu acho que isso é meu combustível, assim, né? Acho que não gostaria de perder isso. Por outro lado, a gente começa a ter, assim, atuar como, não como gestor, mas como em outras áreas que o médico não está acostumado. Então, relacionamento com indústria, relacionamento com outras, com operadores de saúde no macro, né? Não estou discutindo a neuroradiologia, estou discutindo cuidado de saúde populacional, com o gestor público, né? Todas as suas carências, suas dificuldades. Então, acho que o importante para o médico é gerir muito bem uma agenda, né? E estar disposto a aprender. Então, os próximos 5 anos, eu diria assim, vão ser de aprendizado, né? Eu vou aprender sobre o valor, vou aprender sobre essa implementação dos centros de AVC e quero continuar aprendendo com os meus pacientes ali face a face, né? Olho no olho, né? Como eu adoro assim falar com os pacientes, porque isso para mim é o que me motiva assim, a seguir, né? Então, eu acho que é um mix disso. Espero, é difícil, sabe muito bem, né? A nossa prática ela é bastante pesada, assim, só que eu acho que o médico tem que se colocar também um limite, porque diferente de outras profissões, o médico quase sempre consegue fazer mais para ganhar mais, e isso vai te tirando a chance de pensar no que você está fazendo. Às vezes tu sai de um plantão, assume consultório, cirurgia, outro plantão, e tu não pensa mais no que está fazendo, tu está trabalhando no automático, e isso te tira a chance, tira o prazer da coisa, e segundo, tira a chance de um insight, de uma autoavaliação sobre o que você quer, né? O que faz sentido para ti. E é óbvio que acho que todo mundo chega num ponto da carreira que tem que começar a fazer aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente inspira, né? Independente não diria, desculpe, não é independente, mas não focado no ganho financeiro. Eu sempre acreditei que a finança, o dinheiro, vem com aquilo que tu faz muito bem feito, né? Então, quem começa pensando no ganho acaba se frustrando, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso e acho que nos próximos 5 anos organizar essa agenda para conseguir participar de todos esses projetos. Maravilhoso, doutor Pedro. Esse teu final aí já está na minha cabeça que vai virar um spot, pô. Já tá cortado já ele, que está fenomenal. Vale ouro, vale ouro, vale ouro. Pedro, pô, muito, 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 muito obrigado aí pelo teu tempo, cara. É brilhante a tua história, tá? O projeto aí do João Vaz, que nem se fala, tudo que você participou aí, que todo mundo construiu aí, pô, parabenizar muito aí. Acho que a gente, como população brasileira, né? A gente tem tanto esse negócio de síndrome do vira-lata e elogiamos tanto o NHS e levantamos tão pouco a bandeira do SUS, né? Então, assim, episódios desse prêmio e a história que vocês fizeram, assim, precisa ser muito, muito, muito elogiado. Então, assim, muito, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aí, por tudo que você está fazendo. Parabéns pra caramba pela tua história, super agradável, você é super comunicativo. Obrigado pela participação aí. Faz aí tuas considerações finais, mas adorei. Muito obrigado, Ricardo. De novo, assim, né, é uma extrema honra poder conversar sobre isso e queria te parabenizar por abrir esse espaço para que o médico possa conversar sobre aquilo que ele acredita mesmo. Não estou dando uma aula aqui, não estou, né, realmente falar que o meu insight sobre essa profissão tão nobre, né, tão nobre, e que nós médicos temos que valorizar e respeitar, né? Assumir a responsabilidade de ser médico realmente é fazer o bem para as pessoas, trabalhar com ética, transparência e realmente se importar com o próximo, amar as pessoas, né? Nós não podemos perder o amor pelas pessoas, porque isso é talvez o maior sentido da medicina. Então, te agradeço muito, né? E fico à disposição para qualquer outra necessidade e está mais convidado quando vier a Joinville. Por favor, eu vou ficar chateado contigo se não vier aqui conhecer o João Vaz, conhecer o serviço e tomar um café conosco. Por favor, tá? Mais convidado, vai ser uma honra te receber aqui. Pera aí, vou tomar café não, vou tomar um vinho, pô. Não foge não, hein, pô. Melhor ainda, aí fechou então. Maravilha. Então,
Pedro, abração, cara. Ficou fenomenal, cara. Obrigado, cara. Sucesso e parabéns, cara. Um forte abraço. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau. Um abraço.